Até a metade do século XX, Propriá foi uma das mais prósperas cidades do estado de Sergipe. A sua economia era pujante. Este é um vídeo de memórias no qual o economista Marcos Antônio de Mello nos fala da pujança de Propriá até a década de 60 do século XX e nos conta também das razões da sua decadência a partir da década de 70 da mesma centúria. A cidade própria da minha infância era uma cidade que tinha um certo desenvolvimento econômico, né? Você tinha um parque industrial forte, pelo menos umas 7, 8 indústrias de arroz, indústria de óleos vegetais. Você tinha uma indústria têxtil que empregava pelo menos 500, 600 pessoas. Enfim, você tinha um setor industrial pujante e um grande comércio de mercadorias, um bom setor de serviços, né? Propriá naquela época era um polo sub-regional ali naquela região polarizada pela cidade de Sergipe e Alagoas, né? Tinha até um Rotary forte, Propriá Colégio. Funcionava bem. Enfim, se dizia que Propriá era a mais importante cidade do interior sergipano. E havia uma disputa com Estância. Propriá e Estância, quem era a cidade mais... E entre Propriá e Penedo, entendeu? Claro que Penedo era muito mais desenvolvida que Propriá na época, pelos investimentos que se fez lá e tal. Mas era uma cidade economicamente com uma certa importância e nas áreas comercial, industrial e de serviço, né, você tinha um bom setor de serviço, 5 ou 6 bancos, inclusive o Banco do Brasil, depois veio o Banco do Nordeste, quando foi fundado, em 1953, por aí. Tinha a Fundação CESP, proporcionava saúde, tinha um setor educacional razoável, muito razoável, um hospital, o Hospital São Vicente de Paula, mas não tinha o ginásio. O ginásio foi uma obra do padre José Curvelo Soares, um dos padres de Dom José. Ele é quem planta o ginásio e a escola técnica de comércio. Era da igreja. Tanto que o padre Soares, prevendo a criação da diocese de Propriá, ele colocou o nome de Ginásio Diocesano de Propriá, que ele esperava ser o bispo, mas não deu para ele. Ele aí não gostou e foi embora. Mas ele era de Dores, né? Ele era dourense. Ele foi um benfeitor da cidade de Propriá, um homem importantíssimo. Montou jornais, teve o jornal A Defesa, que era da paróquia, né? Fez a catedral, né? Preparou a igreja para o bispado, né? Você tem alguns eventos que foram fundamentais para essa decadência econômica. Um deles foi o fechamento da indústria têxtil. Essa empregava muita gente. E o fechamento da indústria têxtil tem sua causa principal na liquidação da agricultura algodoeira. Você tinha muito algodão aqui, a produção de algodão no Sergipe, isso acabou por conta do bicudo, que era um besouro, o algodão, né? Até hoje não foi resolvido isso. Bom, então você tinha a economia algodoeira foi liquidada, e aí veio, como consequência, o fechamento da fábrica têxtil de Propriá. Isso foi um baque enorme. Você tem também o represamento do Rio São Francisco, que acabou com as várzeas. Liquidando com as várzeas, você liquidou também com a agricultura arrozoeira, os arrozais que se multiplicavam nas várzeas, né? Acabou
com a cultura do arroz, começou a fechar as fábricas de arroz. Xingou as outras também hidrelétricas, né? Aliás, do Baixo São Francisco, não só de Propriá, mas todo o Baixo São Francisco, né? Depois viram aqueles projetos da Codevasf que não prosperaram, né? Olha, primeiro os custos dele, os custos de energia, os custos os canais que fizeram, não houve manutenção desses canais, nada. Segundo, as desapropriações, né? Vieram as desapropriações e o material humano, né? Que a Codevasf, na época a Suvale, depois, enfim, selecionou para fazer o parcelamento dessas pequenas propriedades, foi da pior qualidade possível. Você não teve uma mão de obra qualificada para trabalhar nesses perímetros irrigados. Então não deu certo. Até hoje está lá e vive do subsídio